agora na segunda etapa, nós vamos trabalhar com os danos extrapatrimoniais. Os prejuízos sem conteúdo econômico, sem conteúdo patrimonial. Na verdade, aqui, a gente normalmente trabalha com a ideia de dano moral. Sem dúvida alguma é muito importante, mas o dano moral é uma das modalidades de danos extrapatrimoniais, os prejuízos sem conteúdo econômico, e ao longo da exposição a gente vai entender esse aspecto. Apenas relembrando, aqui o dano moral, ele é um dos temas talvez mais importantes hoje dentro do direito, dentro da responsabilidade civil. E ele interessa não só pelo aspecto jurídico, mas também pelo interesse que desperta em toda a sociedade. Que todo mundo tem amigo que é parentes, amigos na área da medicina, da engenharia, imprensa, né? E muitas vezes em almoço de domingo, em mesa de bar com os amigos, um dos assuntos que aflora hoje é a Lava Jato, né? Hoje todo mundo entende de Supremo Tribunal Federal, entende de delação premiada, condução coercitiva, todo mundo é especialista, mas também entende de dano moral, é um dos temas que o pessoal entende. Ou seja, esse é um tema que interessa realmente toda a sociedade. E esse vai ser o tema, então, da minha exposição, claro, naturalmente, especialmente em face da jurisprudência do STJ, e aí vocês fazem as adaptações para a jurisprudência trabalhista. Por que tem tanto interesse hoje a respeito do dano moral? Na verdade, um dos problemas que nós temos em relação ao dano moral é que havia uma grande resistência à indenizabilidade em relação ao dano moral pelo Supremo Tribunal Federal até a Constituição de 88. O Supremo tinha uma posição bastante conservadora em relação ao dano moral e ele só admitia naqueles casos expressamente previstos em lei, pelo Código Civil e por leis especiais, por exemplo, lei de imprensa, etc. O interessante é que o Código Civil tinha alguns casos, mas não tinha no principal caso. Nós falamos sobre homicídio, e no caso do homicídio, o Código Civil não tinha previsão de indenização por dano moral. Por isso que, se olhar hoje o 948, tem lá, sem excluir outras reparações. E no mais é praticamente o mesmo texto do Código Civil de 16. E o Supremo tinha, inclusive, uma discussão a respeito do caráter ético da reparação, como é que eu vou indenizar em dinheiro a vida humana, etc. E também o aspecto da dificuldade da quantificação econômica do prejuízo. A verdade é que o Supremo tinha uma grande resistência. A Constituição de 88 supera a resistência, né? Até nós estávamos comentando no intervalo. Ontem foi sancionada a lei que regulamenta o mandado de injunção, que foi previsto pela Constituição de 88, 28 anos depois, né? 28, né? Veio a regulamentação. Em relação ao dano moral, na verdade, a Constituição, ela acabou consagrando no artigo 5º, inciso 5 e 10, direitos e garantias individuais. E o curioso é, se nós fizermos uma leitura atenta da Constituição, esses dispositivos, eles estão preocupados com os meios de comunicação social. E eles, artigo 4º, inciso 4 e 5º, inciso 9 e 10, é sempre a preocupação com os meios de comunicação social. E aqui eles estão preocupados com os excessos cometidos nos meios de comunicação social, a tutela da privacidade, intimidade, etc., e o dano moral. A verdade é que toda a comunidade jurídica fez uma leitura extensiva dessas regras da Constituição, passando a reconhecer ali uma ampla indenizabilidade do dano moral, uma cláusula geral de indenização por dano moral. E ligado a isso, veio a jurisprudência do STJ. Vocês sabem que o STJ ele foi criado pela Constituição de 88. Em função do grande volume de trabalho que tinha o Supremo na época, a ideia que eles tiveram foi transformar o Supremo em Corte Constitucional
e colocaram o STJ na parte infraconstitucional, menos a parte trabalhista, que continua cometida ao TST. Mas o Supremo, então, ficou como guardião da legislação infraconstitucional. Mas teve também uma mudança de perfil. O STF, que era um excelente tribunal, tinha um perfil mais conservador. E o STJ, ele veio com um perfil mais progressista. E desde o início, os ministros do STJ fizeram questão de deixar essa marca. E uma das primeiras questões que eles procuraram deixar clara a sua diferença em relação ao STF foi a questão do dano moral. A súmula 37 do STJ, uma das primeiras súmulas do STJ, ela permite a acumulação de danos materiais e morais oriundos do mesmo fato, que era uma questão bastante controvertida na época. Se admitia apenas, com base no Código Civil de 16, o dano moral puro, né? E aqui se permitiu, então, a acumulação dos dois danos materiais e morais oriundos do mesmo fato. O fato é que a conjugação da previsão constitucional com a jurisprudência sumulada do STJ ensejou uma consagração da indenizabilidade do dano moral no nosso sistema jurídico, e o próprio Código Civil de 2002 acabou complementando isso. O artigo 186 faz referência ao dano moral lá na parte final do conceito de ato ilícito culposo. Essa conjugação toda fez com que realmente passasse a haver um amplo reconhecimento, então, da indenizabilidade do dano moral. Eu sou juiz desde 1986. Então, eu sou pré-Constituição de 88, sou pré-Código Consumidor de 90, eu sou antigo, eu sou jurássico, né? Eu conto isso porque antes da Constituição de 88, a gente já encontrava ações indenizatórias em que havia pedido de indenização por dano moral. Eram poucas, mas já tinha. E as pessoas sabiam que se ela fosse até o Supremo e fosse concedida a indenização, o Supremo cortaria. Mas havia os pedidos. Depois da Constituição de 88, especialmente a partir da década de 90, há uma ampliação extraordinária dos pedidos de indenização de dano moral. Há um deslumbramento de toda a comunidade jurídica, de toda a sociedade, com o Instituto do Dano Moral. E até conduzindo a alguns excessos, que acabou se qualificando como a indústria do dano moral, pelos excessos cometidos. A verdade, a gente tem que ter um pouco de cuidado. O dano moral é um instituto extremamente nobre e ele é uma conquista de todos nós, de toda a sociedade. E a nossa missão exatamente limitar, controlar esses excessos. E a primeira questão, então, que nós temos que delimitar é o próprio conceito de dano moral. O que é dano moral? Quando se configura um dano moral? A concepção tradicional é de um conceito negativo. Simplesmente prejuízos sem conteúdo econômico ou sem conteúdo patrimonial. Se tiver conteúdo econômico ou patrimonial, é dano patrimonial, é dano material, enfim. Então, prejuízo sem conteúdo econômico ou patrimonial. Esse conceito negativo, que é um conceito muito usado na doutrina, na verdade, ele apenas diz o que o dano moral não é. E por isso o conceito negativo. Mas ele não diz aquilo que o dano moral é. Por isso, gradativamente, foi sendo construído um conceito positivo, um conceito substantivo. E a primeira grande contribuição é de um jurista argentino chamado Roberto Brebbia, que faz a ligação, o link com os direitos de personalidade. Ele apenas acrescenta ao conceito negativo os direitos da personalidade, ou seja, dano moral são os prejuízos sem conteúdo econômico ou patrimonial decorrentes de uma ofensa, de uma violação, de uma agressão a direitos da personalidade. E aí entra a vida, entra a integridade física, corporal, a liberdade, a honra, a vida privada, o nome, os direitos de personalidade em geral. Esse conceito positivo passou a ter especial atualidade no Brasil
a partir do Código Civil de 2002. E aí o destaque é o professor Paulo Luiz Neto Lobo, que é um professor aqui de Pernambuco, Alagoas, Pernambuco, e ele, quando logo que entrou em vigor o Código, ele propôs exatamente que se fizesse uma interpretação integrada do artigo 186 do Código, que fala do dano moral, com os artigos que regulamentam os direitos da personalidade, e que estão lá nos artigos 11 seguintes, e que é uma das grandes contribuições da parte geral do Código Civil. E aí então ele diz, olha, faz uma ligação e nós podemos construir um conceito positivo de dano moral dentro do nosso sistema de direito civil, de direito privado. É muito interessante essa noção. A professora Maria Celina Bodan de Moraes, ela é professora de Direito Civil da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ela, a UERJ, e ela e o professor Gustavo Tepedino, dois grandes juristas, eles fizeram a formação deles na Itália, com o professor Pietro Pierlingieri. E a Itália é a pátria do direito civil constitucional, por um problema básico. Eu já fiz referência às 4 grandes codificações, França, Alemanha, Portugal e Itália. Mas a Itália tem um pequeno problema, o Código Civil deles. 1942 é em plena Segunda Guerra Mundial. É um código feito na época do Mussolini, um código fascista, embora seja um bom Código Civil. E aí, quando acabou a guerra, os juristas italianos ficaram com aquele abacaxi na mão. Como é que a gente vai fazer com um código fascista? E embora seja um bom código. E tiveram uma ideia pragmática muito boa. Em 1947 foi editada a Constituição Italiana, assim como as principais constituições da época, a própria Lei Fundamental de Bonn, de 49, eles abrem falando direto na dignidade da pessoa humana. Em função das graves violações, das atrocidades que foram cometidas na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, em que a humanidade conseguiu chegar, achou que chegou no fundo do poço, acho que ainda não chegou, de vez em quando a gente consegue ir mais fundo ainda, mas a verdade é que as principais constituições posteriores, elas fazem questão de enfatizar o princípio fundamental, princípio, valor, norma de preservação, de tutela da dignidade da pessoa humana. E então a ideia dos italianos é a interpretação do Código Civil à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. O professor Tepedino, a professora Maria Celina, quando voltaram para o Brasil e foram para a UERJ, eles se deram conta do seguinte, que no Brasil a gente tinha na época um problema semelhante. O Código Civil era de 16, República Velha, ele teve lá toda a República Velha, teve o Estado Novo, 37, depois teve o golpe de 64 e o mesmo Código Civil. E nós tínhamos uma Constituição de 88. Como é que nós fazemos isso? E aí preconizaram a mesma coisa. Aqui no Brasil se encaixa perfeitamente fazer essa interpretação constitucional do direito civil à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. E a professora Maria Celina, ela então, o conceito de dano moral dela é em perspectiva constitucional, ligando a ideia de dano moral à ideia de dignidade da pessoa humana. É semelhante ao conceito do professor Brebia e do professor Paulo Neto Lobo, mas ela coloca em perspectiva constitucional. A crítica que se faz a esses conceitos é que eles são muito restritivos, né? Que acabam restringindo muito, especialmente o conceito constitucional. Por quê? Porque pessoa jurídica, ela pode sofrer dano moral? Nós reconhecemos que sim, mas elas não têm dignidade. Então, como é que a pessoa jurídica pode ter dano moral? Ou então, quando nós vamos tentar trabalhar com o dano moral coletivo, né? Como é que eu vou trabalhar com dano moral coletivo? Interesses coletivos, interesses difusos. Onde é que está a dignidade da pessoa humana? Onde é que estão os direitos da personalidade? Então, essa é a dificuldade. Por isso, a crítica que foi feita de uma tentativa de ampliação desse conceito. Eu gosto do conceito substantivo, que dá uma configuração mais clara do Instituto. Por isso, lá no Sul, a professora Judite Martins Costa, ela propôs uma tríplice dimensão para o conceito de dano moral, dizendo, olha,
nós temos os danos à esfera existencial da pessoa humana, e aí eu posso trabalhar tanto na perspectiva da professora Maria Celina, como do professor Paulo Neto Lobo, ligando à dignidade da pessoa humana ou ligando aos direitos da personalidade. Eu posso, e aí, mas ela acrescenta, mas eu também tenho os danos à esfera da socialidade. E aí entra o dano moral coletivo, meio ambiente, consumidor, segurança do trabalho. Eu tenho uma ampliação e o conceito explica exatamente o dano moral coletivo. E também abrange os danos à honra objetiva da pessoa jurídica. Também diz, olha, a pessoa jurídica não tem honra subjetiva, mas tem honra objetiva, ela também tem direito de personalidade. Pelo Código Civil é fácil a explicação, porque o Código Civil protege os direitos da personalidade da pessoa jurídica, então se acabou construindo. Eu gosto muito desse conceito, porque ele não é tão restritivo como os demais, mas estabelece uma configuração bem clara do Instituto do Dano Moral. O professor Decupes, que eu tinha falado nele já, ele que faz a distinção entre dano moral subjetivo e objetivo. Essa distinção é bem interessante, porque muitas vezes a gente sempre diz dano moral. Dano moral é quando são atingidos bens personalíssimos inerentes à pessoa humana, que afetam a intimidade, aqueles que causam dor, sofrimento, depressão. Ok, isso é o dano moral subjetivo, né? É aí que a pessoa tem depressão, a pessoa vai ao psiquiatra, toma Lexotan, né? Ou seja, realmente ataca a esfera íntima da pessoa. São os casos de ofensa à vida, à integridade física, um empregado que sofre um acidente de trabalho com a perda de um membro é um fato extremamente grave. É a própria capacidade laboral dele que é afetada. E tem exatamente a ofensa à esfera íntima. Mas eu tenho também o dano moral objetivo, em que não é atingida a intimidade da pessoa, mas a sua dimensão no meio social, no meio socioeconômico. E aí é afetada a imagem, a reputação, o prestígio, é atingida a honra subjetiva da pessoa. Então, aí nesses casos, claro, por exemplo, essas inscrições indevidas no SPC, no Serasa, a questão relativa a um protesto indevido de um título, aqui é muito mais a honra objetiva da pessoa. E se isso é grave para uma pessoa natural, pessoa física, é especialmente grave para uma pessoa jurídica, pode quebrar uma empresa, né? Então, nesse caso, por isso que se reconhece que a pessoa jurídica pode ter dano moral por ofensa à sua honra objetiva. É semelhante àquela distinção que a gente estuda lá no direito penal, nos crimes contra a honra, de calúnia, injúria, difamação, e essa acabou sendo a inspiração para essa distinção aqui, que é bem interessante. E aí, então, já expliquei a questão da pessoa jurídica, e inclusive a matéria acabou se consolidando no STJ com a edição da súmula 227, a pessoa jurídica, então, atingida na sua honra objetiva. Dano moral coletivo. Aí também foi exatamente em função da ampliação do conceito de dano, da ampliação do próprio conceito de dano moral, conceito de dano abrangendo a teoria do interesse do professor Decupes, e depois um conceito ampliado de dano moral da professora Judite, que a gente pôde, então, reconhecer a ampla indenizabilidade do dano moral coletivo. Houve uma resistência inicial do próprio STJ, aí tem 2 acordos, 2006, 2010, e que tem dificuldade de reconhecer o dano moral, mas depois, a partir de 2010, há um amplo movimento no STJ no sentido do reconhecimento da indenizabilidade do dano moral coletivo, especialmente na área ambiental. O dano ambiental foi o motor para isso. Na primeira sessão, o destaque é o trabalho do ministro Herman Benjamin, talvez a maior autoridade brasileira hoje em matéria ambiental, mas também no direito privado, nós também acabamos reconhecendo lá, na segunda sessão, especialmente em função desses acidentes, nós tivemos 2 casos de acidentes ambientais, um no Paraná, envolvendo uns navios no porto de Paranaguá, e depois também
um dano ambiental semelhante ao de Mariana, só que um pouco mais restrito também em Minas Gerais. E aí se reconheceu também a ocorrência de dano moral coletivo. Hoje a posição do STJ é amplamente favorável ao dano moral coletivo. Num patamar menor, apenas a questão dos danos morais de pequena monta, que sempre se discute, né? Que é a questão, a inscrição indevida no SPC, a inscrição indevida no Serasa, o protesto indevido de um título. Todos esses transtornos que a gente acaba sofrendo, que o consumidor sofre, envolvendo telefonia, envolvendo transporte aéreo, envolvendo o nosso dia a dia. Aí que a dificuldade é saber até que ponto é apenas um transtorno, em que momento se transforma realmente num dano moral. E é um dos trabalhos feitos lá no STJ, e acabou se reconhecendo em vários casos os chamados de danos morais de pequena monta. Tem a súmula 385, a súmula 388, a súmula 370. A 385 é muito controvertida, porque exatamente é o caso dos registros pré-existentes, afastando então a ocorrência de dano moral quando tenha registros pré-existentes. A súmula 388 é no caso ainda do cheque. Hoje o cheque está entrando em desuso, mas as duas súmulas se referem a cheque. A apresentação antecipada de cheque, cheque pré-datado e o reconhecimento da ocorrência de dano moral. Mas, no fundo, em comparação com os casos de homicídio e com os casos de lesão grave, é por isso que nós chamamos de danos morais de pequena monta. Dano estético. Essa é uma questão bastante controvertida. Primeiro, a indenizabilidade ou não do dano estético e, segundo, a acumulação do dano estético com o dano moral. A acumulação das indenizações por dano estético e por dano moral. Primeira coisa interessante é que o Código Civil de 16, ele tinha um conceito de dano estético. Nesse dispositivo do artigo 1538, parágrafo 1º, ele falava em aleijão ou deformidade deixados pela ofensa corporal. Então, aleijão ou deformidade, isso é dano estético. E ele mandava, então, duplicar a indenização pelos danos materiais. Então, era o caso, por exemplo, o 1538 é a regra correspondente ao 949. Mas a gente sempre pensa, quando fala em aleijão ou deformidade, a gente pensa aquelas lesões assim, aquelas cicatrizes, as pessoas queimadas, não precisa tanto. Na verdade, o que se exige é apenas uma alteração significativa e definitiva na aparência da pessoa. A alteração significativa e definitiva na aparência da pessoa. Então, por exemplo, muito comum na área hoje da cirurgia plástica. A pessoa faz a cirurgia e aí depois, além de não atingir o resultado esperado, ela fica com cicatrizes que acabam deformando a aparência da pessoa. A gente julgou um caso lá no Rio Grande do Sul que era o seguinte: uma senhora solteira ainda, noiva, ela fez a cirurgia plástica e acho que fez tantas, né, que puxou, repuxou, mas puxou tanto os olhos que os olhos não conseguiam mais piscar. E cada vez que nós piscamos, tem uma função fisiológica importante, que é quando nós lubrificamos o nosso... E aí, não piscando, tem que estar toda hora pingando colírio para não ressecar, mas o mais grave, ela dormindo, ela não conseguia fechar totalmente os olhos. E aí o noivo brigou com ela, dizendo: olha, parece que eu estou dormindo com um defunto, né? E acabou perdendo o noivo. A verdade é que eu tenho um dano estético, né? Que eu tenho uma alteração significativa na aparência da pessoa. O Código Civil de 2002, ele não faz mais referência à aleijão ou deformidade. Ele diz apenas no artigo 949, algum outro prejuízo que a vítima prove haver sofrido. Algum outro prejuízo que a vítima prove haver sofrido. O que é isso? Aí vai abranger várias situações, inclusive o dano estético. E aí ficou a questão: pode haver acumulação entre dano estético e dano moral? Ou seja, é uma indenização para os dois, eu cumulo duas indenizações. Então, no começo, a jurisprudência do STJ
seguiu a doutrina do professor Sérgio Cavalieri Filho. Na minha opinião, é a melhor obra atualmente de responsabilidade civil no Brasil, o programa de responsabilidade civil dele. É uma obra muito clara, muito didática, muito atualizada. Eu só discordo dele nesse ponto, né, que ele entende que a indenização por dano moral já abrange a indenização pelo dano estético. E essa foi a posição inicial do STJ. O professor Aguiar Dias, e o Aguiar Dias é o jurista clássico da responsabilidade civil, seria o ponto de Miranda, assim, da área, especialmente a parte histórica da obra dele é excelente. Ele entendia o contrário. Não, são duas parcelas indenizatórias diferentes. Quando eu estou indenizando o dano moral, no caso de uma ofensa à integridade física, eu estou indenizando a agressão à intimidade psíquica da pessoa. É o dano moral subjetivo. Mas quando eu estou indenizando o dano estético, eu estou reparando a alteração que houve na aparência da pessoa. Então, são dois prejuízos diferentes oriundos do mesmo fato. E, consequentemente, pode haver acumulação das parcelas indenizatórias. E nessa linha acabou se consolidando a jurisprudência do STJ, inclusive com a edição da súmula 387, em 2009, dizendo que é lícita a acumulação das indenizações por dano estético e por dano moral. E essa é a posição que o STJ tem mantido até os dias de hoje. No momento em que eu reconheço o dano estético, e eu reconheço a possibilidade de acumulação da indenização pelo dano estético e pelo dano moral, eu estou reconhecendo que, além do dano moral, eu tenho uma outra modalidade de dano extrapatrimonial, que é o dano estético. Claro, o dano estético eventualmente é dano patrimonial, pode ser, no caso de uma modelo, no caso de um artista, enfim. Mas, via de regra, para a maioria das pessoas, o dano estético tem natureza extrapatrimonial. Então, eu permito a reparação de mais um dano extrapatrimonial. E aí a minha dúvida, se eu reconheço eu posso reconhecer outras modalidades de danos extrapatrimoniais. O artigo 949 do Código Civil dá espaço para isso. E se nós olharmos de novo o direito comparado, França e Itália, lá eles têm outras modalidades de danos extrapatrimoniais, além do dano moral tradicional, que eles chamam do precium doloris, o preço da dor. Então, o que seria? São exatamente os chamados danos à vida de relação. O que é isso? Eventualmente a pessoa sofre um acidente de trabalho, fica paraplégico, fica tetraplégico, perde um braço, perde uma perna, mas especialmente os casos mais graves, paraplegia, tetraplegia. Paraplegia, a pessoa tem dificuldade de manhã para sair da cama, vai ter dificuldade para tomar banho, vai ter dificuldade para se vestir, vai ser tetraplégico, dificuldade para se alimentar, né? E vai ter dificuldade para brincar com os filhos. Se ele é jovem ainda, vai ter dificuldade para brincar, para o lazer, vai ter dificuldade na vida sexual. Ou seja, a pessoa tem uma série de prejuízos que não são exatamente prejuízos ligados à capacidade laboral. O Código Civil 950 está preocupado com a redução ou perda da capacidade laborativa, e lá tem a pensão, e nós já comentamos na primeira parte. Aqui se vai além. Além desse prejuízo no aspecto laboral, eu também tenho um outro prejuízo, que é a minha vida de relação. E aí são os chamados danos à vida de relação, que na França e na Itália admitem como uma indenização autônoma. No Brasil, na Justiça do Trabalho, não sei se já está começando a pedir, né? Começaram a pedir, mas tradicionalmente não se pedia esse tipo de dano. Então, eu localizei na jurisprudência do STJ um caso em que foi reconhecido indiretamente. Não havia o pedido expresso, mas era um caso de um jovem policial militar, tinha 24 anos, que acabou sofrendo, ele foi atingido dentro de um banco que não estava a trabalho, estava como a paisana, e atingido dentro de um banco por uma bala perdida, ficou tetraplégico.
E aí, nesse caso, a ministra Nancy Andrighi era a relatora e ela acabou, então, fixando uma indenização, acho que deu 3 mil salários mínimos no caso, mas toda a fundamentação é, além do dano moral, os danos à vida de relação, exatamente para elevar. Agora, se houver pedido autônomo, eu posso, então, ter uma indenização autônoma. Claro, se eu tenho pedido autônomo de indenização por dano estético, danos à vida de relação, naturalmente a indenização por dano moral vai baixar. Mas, de todo modo bom, o importante é que fica mais clara a motivação de cada parcela indenizatória. Talvez um dos pontos mais polêmicos e relativos ao dano moral é a questão da indenização. E a polêmica inicia com a própria função da indenização. Eu vou ter 3 funções básicas: uma função ressarcitória, uma função indenizatória, uma função punitiva e uma função preventiva. Então, ressarcitória, punitiva, preventiva. A primeira delas, a clássica, é a função ressarcitória, ou satisfatória, né? Então, na verdade, aqui é uma questão histórica interessante, que tradicionalmente, hoje para nós a responsabilidade civil é muito clara. A função dela é a reparação do dano. A nossa preocupação é com o ressarcimento. Entretanto, se nós olharmos para trás, o momento em que isso fica consolidado é o Código Civil francês, 1804. Até então, havia uma mistura entre responsabilidade civil e penal. O que havia mesmo era a responsabilidade. E aí, cumulando a ideia de pena e a ideia de ressarcimento. E mesmo no direito romano, que foi muito avançado, mesmo no direito romano, havia essa mescla das duas ideias, a ideia de pena, reparação, etc. A emancipação, então, é exatamente esse artigo 1382 do Código Civil francês, que estabelece, então, a emancipação da responsabilidade civil frente à penal e a autonomia. E apenas eu cito brevemente, quem quiser depois conferir, qual é a origem dessa regra, que é importantíssima, que é a origem da própria responsabilidade civil, que é um texto do Doman. Agora, ao lado da função ressarcitória, satisfatória, eu também tenho na responsabilidade civil uma função punitiva. No caso do dano moral. O dano moral é um daqueles momentos em que ainda se conserva, ainda se mantém aquele aspecto antigo da ideia de responsabilidade, em que se mescla um pouco de responsabilidade penal e responsabilidade civil. Por quê? Porque a indenização por dano moral tem claramente também uma função punitiva. Claramente uma função punitiva. Muito comum hoje, a pessoa, vocês jovens advogados, estão lá no escritório de vocês, aí chega um parente, chega um amigo, chega um vizinho e diz: olha, acabei de sair lá de uma audiência do Juizado Especial Criminal. O vizinho tinha me ofendido, tinha me ameaçado, etc. Cestas básicas, é isso que vale a minha honra, né, etc. Eu quero que entre com uma ação indenizatória por dano moral. Eu quero que ele sinta no bolso aquilo que ele me fez. Eu não estou pedindo, eu quero um ressarcimento para a minha honra, para a minha liberdade. Eu quero uma pena privada para ele. Ou seja, a ação indenizatória funcionando como uma autêntica ação penal privada. No fundo, a pessoa quer uma punição para o ofensor. E esse acordo da ministra Helena Calmon, de 2005, ele deixa bem claro essa dupla função da indenização por dano moral. Reparar o dano, buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. Ao lado da função punitiva e da ressarcitória, eu tenho uma função preventiva, que é muito importante, especialmente em acidentes de trabalho. Por quê? Exatamente a função de evitar a reiteração daquele tipo de ato ilícito. Vocês estão em Belém, que é uma cidade grande, é uma metrópole. Mas quem trabalha em cidade pequena, eu já trabalhei,
As decisões do juiz, elas são referência, né? Lá, nas cidades pequenas, funciona a cultura dos precedentes há muito tempo. O juiz é duro na parte penal, o juiz é duro na parte de trabalho. As indenizações são altas. No momento em que as indenizações começam a aumentar, aquilo tem um peso econômico para a empresa. E a empresa começa a ter mais cuidado com a segurança do trabalho. Olha, a nossa CIPA não está funcionando, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tem que fornecer talvez mais uns equipamentos de proteção individual, os EPIs. Tem que fiscalizar se as pessoas realmente estão usando. Vamos controlar a jornada de trabalho. Está ficando caro a indenização por acidente de trabalho. Essa é a função preventiva, evitar a reiteração daquele tipo de acidente de trabalho. E é muito comum, depende do tipo de indústria, a parte das serrarias, a perda de dedos, né, as serras circulares, a parte da indústria metalúrgica, redução auditiva, a parte agora da informática, né, a lesão de esforço repetitivo, essa tem trabalho. Então, essa função preventiva, ela também é muito importante. No fundo, é um desdobramento da função punitiva, mas ela tem características próprias que tornam interessante que faça essa distinção, e para os senhores é fundamental esse aspecto. Após esse aspecto, aqui na função punitiva, tem a questão das punitive damages. Aqui é uma questão curiosa. Indenização punitiva, punitive damage, é um instituto que vem da common law, que todos nós conhecemos bem em função do cinema norte-americano. Então, tem vários filmes, eu destaco alguns, mas o principal deles é o Filadélfia. Se vocês não viram, recomendo que vejam, né? Netflix também tem, faço aqui, ganho propaganda, né? O Filadélfia é um filme muito bom, excelente, e bem atual até hoje. É um jovem advogado da Filadélfia, e que ele trabalha num daqueles escritórios de advocacia clássicos americanos. Então, cada um tem a sua função, é bem interessante, e ele tem uma perspectiva promissora. O filme é bem antigo, porque o Tom Hanks era jovem naquela época, né, que ele é o ator principal. Bom, só o problema dele, ele é gay, e ele contrai o vírus da AIDS, e começa a se manifestar a doença. E a época que tinha um grande preconceito, ainda tem até hoje, né? Mas tinha um preconceito imenso em relação à AIDS. E aí o escritório forja uma situação de demissão por justa causa daquela pessoa. E aí então ele acaba sendo demitido por justa causa, porque teria perdido um prazo decadencial para o ajuizamento de uma ação. Quase perdido, não perdeu, mas quase perdeu. Aí foi demitido. E aí, então, ele entra com uma demanda judicial contra o escritório para demonstrar que o motivo da demissão não foi a suposta negligência, mas foi o preconceito em relação à doença da qual ele é portador, alegando, então, precedentes lá do direito norte-americano. O filme é maravilhoso. Então, de um lado, é a evolução do processo judicial. Como ele não pode, ele contrata o Denzel Washington para ser o representante dele. Aí, de outro lado, é a evolução da doença e um fundo musical magnífico, que é o The Streets of Philadelphia, que é uma música maravilhosa. Se não virem o filme, pelo menos ouçam a música, que vale a pena, foi o Oscar daquele ano, etc. Final do filme. Já contei o filme, posso contar o final, né? Final do filme. Tá o Tom Hanks, paciente terminal no hospital, chega o Denzel Washington com uma champanhe, e aí vem trazer e diz, olha, vem comunicar que nós ganhamos o processo. E aí todo mundo se emociona, chora e não vê o principal. Que aí ele diz quais são as parcelas indenizatórias. Né? Quais são as parcelas? Dá mais ou menos uns $200 mil a título de lucros cessantes, o que ele deixou de receber no escritório, mais uns $200 mil de danos morais e uns $2 milhões de punitive damages. De um lado, era um escritório de advocacia que forjou uma situação de justa causa, e o mais grave, sustentou essa alegação perante a corte. Isso para eles é gravíssimo, é um atentado à corte, aquela justificativa perante a corte. E aí então o punitive damage é fixado.
E é um exemplo que ilustra bem o que é o punitive damage. Uma quantia em dinheiro imposta ao demandado com o objetivo de puni-lo e de prevenir a prática de novos fatos semelhantes por ele ou por outras pessoas. Então tem uma função punitiva e preventiva. E de algum modo a indenização por dano moral se aproxima disso. Só que a gente sempre acha que a origem do punitive damage é o direito norte-americano. Não é, é o direito inglês, a origem é common law. Mas lá os ingleses são muito mais zelosos, mais cuidadosos na fixação. E aí, tanto que lá o punitive damage deles pode ser simbólico, pode ser 1 libra. Né? O importante é a parte, o reconhecimento moral da responsabilidade. A dúvida é a questão do punitive damage no direito brasileiro. E o grande obstáculo é o princípio da reparação integral, exatamente na função que impede o enriquecimento sem causa. Todo dano, mas não mais do que o dano. Essa é a dificuldade. A outra dificuldade que eu vejo é que, queira ou não, o punitive damage tem claramente uma função de pena privada, de punição. E uma pena sem lei é difícil. Né? Nós tivemos no Brasil a previsão do punitive damage na área do consumidor e acabou sendo aprovado pelo Congresso e vetado pelo presidente da República na época da sanção do Código de Defesa do Consumidor. Eu tenho simpatia pela punitive damage, uma grande simpatia, mas eu tenho aí sim dificuldade do reconhecimento sem uma lei expressa a esse respeito. Eu sei que, especialmente na área trabalhista, tem vários estudos a esse respeito, tem dissertação de mestrado, tese de doutorado, tentando fazer o reconhecimento amplo. Eu confesso que eu tenho a minha dificuldade de respeito, mas ainda não consegui superar essa dificuldade de reconhecer sem uma previsão legal expressa. O ponto mais controvertido a respeito da indenização por dano moral é a questão da quantificação. Quantificação da indenização. Como se quantifica? Tá? Por quê? Esse é o ponto na prática que gera mais dificuldades hoje. Como o dano moral não tem conteúdo econômico, fica ao juízo arbitrário do juiz. Cuidado, não é bem assim, mas é a grande dificuldade, a grande dúvida que nós temos hoje. Na verdade, nós temos 2 grandes critérios para a quantificação da indenização, que são o tarifamento legal e o arbitramento judicial. Tarifamento legal. Quantificação pelo próprio legislador do valor da indenização. A lei estabelece. Olha, homicídio vai ser, uma indenização vai variar de 100 a 1.000 salários mínimos. Né? Ou seja, o próprio legislador estabelece. O interessante é que no Brasil nós já tivemos casos de tarifamento legal. O próprio Código Civil de 16 tinha pelo menos 2 casos de indenização por dano moral, que era o artigo 1547 e 1550. O 1547 é o mais interessante, ele corresponde ao atual 953, e ele trata das ofensas contra a honra. Lá na tipificação eu tratei do homicídio e da lesão na primeira parte, mas segue, aí lá depois tem ofensas contra a honra, ofensas contra a liberdade, que é o 954. E nas ofensas contra a honra, e ele fala claramente, calúnia, injúria, difamação, tarará. Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, o valor da indenização era, na época, o dobro do máximo da multa criminal correspondente. O dobro do máximo da multa criminal correspondente. Então, imagine, numa ofensa contra a honra, o dobro da multa criminal. O grande problema foi que, em 1984, fizeram uma reforma do Código Penal e um dos pontos foi a revitalização da multa criminal. E a regra que nós encontramos até hoje no artigo 60 do Código Penal. E se nós somarmos, multiplicarmos, etc., lá dá 5.400 salários mínimos a pena máxima. A multa máxima. O dobro
10.800 salários mínimos. Se numa ofensa contra a honra eu fixar em 10.800 salários mínimos, o que vai fixar em caso de homicídio, em caso de paraplegia, tetraplegia? O céu seria o limite. Por isso a jurisprudência do STJ se encarregou de neutralizar os exageros que essa regra conduziria. A lei de imprensa de 67, hoje está revogada, mas ela também tinha uma previsão de tarifamento, e o máximo dava uns 200 salários mínimos. Aí o problema era o contrário, o valor era baixo, porque, claro, para uma pequena rádio, um pequeno jornal, ok, mas para os grandes veículos de comunicação social, a gente fixar 200 salários não é nada, é muito pouco, e especialmente considerando que, às vezes, é aquele eixo Rio-São Paulo, as grandes redes de televisão, grandes jornais, grandes revistas. Então, também a jurisprudência acabou neutralizando. Então, houve uma rejeição dos critérios, tanto do Código Civil como da Lei de Imprensa. O STJ, na súmula 281, já em 2004, ele entendeu que a indenização por dano moral não estava sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa, e acabou sendo complementado por um julgamento histórico do Supremo Tribunal Federal, que é a ADPF número 130, em 2009, relatoria do ministro Aires Brito. Esse é o caso típico de ADPF, tá vendo? Um dos mais característicos. Para quem é estudante, é aquele exemplo para concurso, assim, para prova oral de concurso. Por quê? Era exatamente que a lei de imprensa era de 67. A discussão se ela havia ou não sido recepcionada pela Constituição de 88. Para os próprios veículos de comunicação social, embora fosse uma lei da época do regime militar, a lei de imprensa era conveniente quando tinha aquela limitação do valor da indenização por dano moral. No momento em que veio a súmula 281 e sepultou a indenização por dano moral, aí nesse caso perderam o interesse por toda a lei de imprensa. E aí então acabou sendo proposta essa ação de descumprimento de preceito fundamental, que acabou sendo julgada procedente, e aí acabou afastando então, dizendo que a lei de imprensa não havia sido recepcionada pela Constituição de 88, e o grande problema é o direito de resposta, etc. Então, os dois principais casos que eu tinha de tarifamento legal no sistema foram rejeitados pela jurisprudência. E, aliás, não é só no Brasil, se diz, de modo geral, que mesmo na França, que os juízes têm alergia a tarifamento legal de indenização, que acabam fazendo exatamente como aqui se fez, rejeitando esses tarifamentos. Qual é o critério, então? Arbitramento judicial. Arbitramento equitativo da indenização pelo juiz. E o mais interessante, o Código Civil de 2002 tem uma contribuição muito interessante, muito importante para o arbitramento judicial da indenização. É uma regra escondida, mas às vezes não é muito valorizada, mas é uma regra que diz muito mais do que parece num primeiro momento. É a mesma regra do artigo, das ofensas contra a honra, que eu fiz referência para vocês. Só que, em função da rejeição pela jurisprudência, eles mudaram o enunciado normativo e disseram: olha, se o ofendido não puder provar prejuízo material nas ofensas contra a honra, calúnia, injúria, difamação, caberá ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização na conformidade das circunstâncias do caso. Caberá ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização na conformidade das circunstâncias do caso. Que tanto diz esse artigo? Tem várias questões interessantes nele. A primeira delas é o equitativamente. Equidade. A gente nunca deve esquecer que quem presidiu a comissão que elaborou o Código Civil de 2002 foi o professor Miguel Reale. Então, Miguel Reale, antes de ser um civilista, ele era um filósofo do direito, talvez um dos melhores filósofos do direito que nós já tivemos na história do Brasil, né? E o professor Miguel Reale teve humildade científica e ele poderia ter elaborado sozinho o Código Civil, como fez o Bevilacqua lá nos anos, mas ele convidou vários grandes civilistas do Brasil
para colaborar nessa obra. Eu já falei no professor Clóvis Couto Silva, tem o professor Agostinho Arrodalvim de São Paulo. Lá de Brasília é o professor Moreira Alves, que é o único ainda que está vivo, já está bem velhinho, que é ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. Mas o professor Miguel Reale, em vários momentos, dá o toque dele, especialmente quando trata de questões filosóficas. E uma delas é a equidade, que aparece em vários momentos do Código Civil. Aparece lá no artigo 944, parágrafo único, e aparece em outros momentos, inclusive, da responsabilidade civil. O que é a equidade? Aliás, aqui eu faço questão de falar por um motivo básico. Nós vivemos no Brasil hoje uma crise econômica, uma crise política, mas principalmente uma grande crise ética. Esse é o nosso grande problema, né? É uma grande crise ética, porque a gente tem discutido pouco valores, a gente discute pouco a parte de humanidades. Inclusive no ensino do direito. É muito técnico e falta humanidades. E realmente o melhor espaço para a gente voltar a discutir essas questões é nos colégios, nas faculdades e nas escolas de magistratura, exatamente nesse ensino continuado. A gente tem que reiterar isso. Não vamos esquecer. Claro, a parte técnica é muito importante, muito bacana, mas a parte humanística ela é fundamental. E é exatamente o que nós estamos fazendo. Felizmente, ainda na parte do judiciário, a gente tem feito isso. Tanto que hoje acaba sendo o judiciário a reserva ética da sociedade brasileira e está desempenhando esse papel. Mas a gente tem que continuar, tem que ter esse cuidado. E valorização muito. É a chave. Qual é a solução para o Brasil? Muito simples. Educação, educação e educação. Em todos os níveis. Essa é a chave para nós sairmos da nossa crise ética. Aristóteles, há alguns séculos atrás, escreveu a Ética a Nicômaco. Esse livro, é um nome feio, né? Nicômaco era o pai dele, talvez, né? E aí, o nome é feio, mas o livro é maravilhoso. E ele trabalha exatamente com os conceitos de justiça e equidade. É tão bom, porque depois, quem discute muito bem justiça hoje é o Michael Sandel, naquela obra dele, Justiça. E dá os vários, ele é de Harvard, né? Tem vários conceitos de justiça, quem fala inglês pode pegar na internet, tem disponível. E ele adota exatamente o conceito aristotélico e tomista de justiça, que vem lá da Ética a Nicômaco. E é interessante, Aristóteles, ele dá o conceito de justiça legal. Quando o legislador elabora uma lei, ele pensa em tratar igualmente todas as pessoas, todos os cidadãos. Justiça e igualdade são dois conceitos que caminham de mãos dadas, né? Nada mais injusto do que tratar desigualmente casos iguais. Isso acontece muito hoje nos casos repetitivos, casos de trabalho. Dois funcionários, um sendo ao lado do outro, os dois entram com a mesma ação, caem com juízes diferentes. Um concede e outro não concede a gratificação. Vem para o tribunal, cai em turmas diferentes. Aí uma mantém, outra não mantém. E aí chega lá um dia, diz, hoje recebi no contra-cheque a minha... eu perdi, eu não ganhei. Situações exatamente iguais. Imagina a sensação de injustiça daquele que não recebeu. Ou seja, justiça e igualdade são dois valores que caminham de mãos dadas desde Aristóteles. Mas o Aristóteles complementava, olha, a justiça tem que ter um complemento, tem que ter um corretivo, que é a equidade, a justiça do caso concreto, o corretivo da ideia de justiça para os casos particulares. Por quê? Por exemplo, eu fui professor 15 anos lá na PUC do Rio Grande do Sul, Direito Civil. E um ano eu tive um aluno que era cego. Excelente aluno, a memória da pessoa cega é uma coisa espetacular. A memória auditiva, uma coisa assim. E aí, então, ele era a memória da aula. Só que tinha só um problema, o dia da prova. Ele anotava tudo em braille e eu não leio braille. Então, ele podia fazer a prova, ir lá fora, ver o gabarito com os colegas e me ler. Então, qual era a solução que tinha com ele? Ele ia lá para a secretaria e a secretária lia para ele as questões e ele ditava as respostas. Perfeito.
Aí podia vir algum outro aluno e dizer, olha, professor, eu fico nervoso em sala de aula, eu queria fazer a minha prova igual o fulano, né? Porque eu quero... E aí, qual é a solução? A resposta é não. Mas por quê? Está sendo injusto ele dizer... Não, na verdade, a solução, no caso dele, é por equidade. Ele é um caso particular, e no seu caso, não cai nessa particularidade e aplica a regra geral. Sala de aula, professor, é pior que... aluno é pior que filho, né? Se não tratar igualmente, a sensação de injustiça do aluno é formidável, né? Então, tem que tratar justiça e igualdade. E exatamente essa é a ideia do Aristóteles. Equidade é o justo que ultrapassa a lei escrita, pois o legislador é obrigado a falar com generalidade, para a maioria dos casos. E é o corretivo da ideia de justiça legal. E ele dá uma figura de linguagem maravilhosa. É como a régua de chumbo dos construtores da ilha de Lesbos. A ilha de Lesbos é uma ilha do Mediterrâneo, que eu não conheço, né? Mas deve ser uma ilha toda acidentada, e os arquitetos, engenheiros, construtores devem ter réguas que se adaptam às peculiaridades do terreno. E essa é a ideia de equidade em Aristóteles. Então, e essa ideia de equidade vem até os dias de hoje. A equidade é aqueles conceitos pendulares que aparecem e somem ao longo da história. E, nos últimos, depois da Segunda Guerra Mundial, exatamente em função dos absurdos cometidos, essa ideia ela acaba reaparecendo, inclusive, dentro do direito civil, da responsabilidade civil. Como é que eu aplico, então, a equidade aqui? Na verdade, o arbitramento da indenização deve ser equitativo, de acordo com as circunstâncias do caso. É o que diz o próprio Código Civil. Arbitramento, caberá ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização por dano moral, na conformidade das circunstâncias do caso. Então, quais são as circunstâncias do caso? Eu, basicamente, vou colocar 4, assim, em termos gerais. A gravidade do fato, a culpa do ofensor, a culpa da vítima, situação econômica das partes envolvidas. Primeiro aspecto, gravidade do fato em si. Gravidade do fato em si. O fato é muito grave, né? É um pai de família, deixou a esposa, deixou filhos menores, então, e morreu brutalmente. Ou então, o fato não teve maior gravidade. Tem um acidente de trabalho, mas não teve maiores consequências. Ou então, é uma inscrição indevida no SPC, no Serasa, ficou um mês assim que foi identificado, foi excluído, não teve maior gravidade. Tem dano moral, mas não tem tanta gravidade.